em alguns casos, você não tem mais nada daquele corpo. Já se perdeu inteiramente e mesmo essa pessoa que os seus ossos, os seus restos mortais se percam inteiramente, vai se levantar no dia do Senhor, com certeza. Rafa, você quer completar? Não, o Rafa, acho que está bem colocado. O único problema é que tem alguns irmãos que acaba achando e vai procurar justamente na internet, né? Na internet tem muito mapa da questão da cremação, por causa de ser um ritual pagão antigo, né? Mas era oferecido a deuses, que não tem nada a ver com o estilo de cremação que hoje nós fazemos, né? E acaba que alguns irmãos acabam confundindo isso daí. E na verdade a grande preocupação da Irmandade é por causa disso, porque muitos acabam falando, né, dos rituais pagãos que tinha antes, e deitava a pessoa, colocava moeda no olho, né, duas moedas pro barqueiro e colocava fogo, né, né? São coisas assim que não se condiz com a realidade de hoje, né? Não é isso que está se fazendo. Então cria-se um certo mito, né? E o povo fica preocupado, mas vou cremar, mas fala na Bíblia que a volta pro pó, né? Mas a cinza, né, vira pó. E o irmão que morre queimado também, né? A carne foi toda consumida. Ficou ali pouco osso, pouca carne, né? Porque até o corpo, esse corpo aqui, o senhor nem vai requerer ele, né? Se igual você colocou bem colocado, quando ressuscitarmos, tá, teremos um novo corpo semelhante ao de Cristo, né? Então o corpo que hoje está aqui, né, ele vai se desfazer mesmo, não tem problema nenhum, mas é mais tá, essa crendice que acaba rondando a Irmandade, né, nesse sentido, que você acaba ficando com medo da cremação. Isso, nós temos narrado na Bíblia uma cerimônia que era para ser uma cremação e acabou virando um grande milagre, que é de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles entram na urna de cremação da Babilônia. Aquela urna era utilizada para cremar pessoas e acabam resistindo bravamente por um poder de Deus. E, e nós temos a outra cerimônia, que é de Acã e a sua família, que primeiro foi apedrejado e depois foi queimado, foi cremado. Só que, note, nessas duas situações, como eu falei para vocês, era no sentido de castigo, não era tanto Acã quanto o Sadraque, Mesaque e Abednego foram punidos e por isso passaram pelo fogo. Não tem nada a ver com a nossa cerimônia pacífica e espontânea de cremação. Não tem nada a ver, não tem nem como comparar. Ô, Jonatas, tem alguma pergunta? Perguntar lá Nessa pro. parte aí, Rafa, tem uma pergunta que deriva um pouco disso daí, com relação à doação de órgãos, se há alguma proibição ou algo bíblico a respeito. E Rafa, para complementar, também perguntaram no chat acerca de Eclesiastes 3 e Gênesis 3, falando do pó. Viemos do pó, voltaremos. Então, a gente volta pro pó. De qualquer forma, a gente volta pro pó cremado ou não. Não tem problema nenhum com relação a isso. Sobre doar doação de órgãos, não está relacionado com o tema, né? Mas nós cristãos, nós temos que ser os primeiros a se prontificar para a manutenção da vida. Qualquer esforço que estiver ao nosso alcance para a manutenção da vida deve ser feito. Doar, doar órgãos, né, no contexto de que o irmão faleceu e os seus órgãos são viáveis para doação, é um gesto nobre e o cristão deve, na medida que entender isso com a sua família, comunicá-la. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que doem os meus órgãos. Deixar essa vontade clara, porque ao mesmo tempo que nós brigamos pela vida enquanto nós estamos vivos, muitas das vezes a gente não comunica essa vontade para a nossa família e muitos órgãos se perdem.
que poderia salvar mais pessoas, alcançar com um gesto tão belo. É óbvio que isso não tem na Bíblia, porque não tinha tecnologia na época para fazer isso, né? Embora já existisse medicina, Lucas era médico, inclusive, mas não tinha tecnologia que propiciasse que um órgão fosse implantado numa outra pessoa. Isso é moderno, isso a medicina não tinha esse alcance na época, só que com relação à vida nós temos ensinamento bíblico, nós somos favoráveis à vida. Ô, Rafa, então podemos finalizar esse assunto? Sim. Tá bom. O irmão Anderson Melo fez uma pergunta. Não, irmão Paulo Martins aqui, querendo saber a opinião do grupo se a CCB é supersessionista, se adotamos a teologia da substituição. Entendi a pergunta. Secessionista ou cessacionista? Isso que eu fiquei na dúvida. Ele escreveu aqui supersessionista. Não sei se ele estava tentando sacionista. Não entendi a pergunta, tá? Não sei o que isso quer dizer. Deixa eu ler novamente aqui. É a ideia. Ele escreveu no chat agora que é isso mesmo, é supersessionista, tá? Respondeu no chat. Supersessionista, é isso mesmo, irmãos. Supersessionista e se adotamos a teologia da substituição. Então, agora eu entendi. Ele está querendo dizer se Cristo inaugura uma nova aliança conosco, é isso que ele está querendo saber? Está querendo saber a posição da igreja? A CCB, de uma forma geral, ela não se posiciona com relação à orientação doutrinária. Então, o que nós sabemos de orientação doutrinária da CCB é o que está lá na contracapa do Inário, que de doutrina teológica está a pessoa do Cristo, a regeneração, o batismo, com relação ao milênio, com relação à Santa Ceia. Com essas doutrinas, a CCB se mostra de forma muito clara. Agora, com relação a outras doutrinas, ela não se manifesta. Ela nunca fez um posicionamento de nós aceitamos a teoria da substituição, a nova aliança. Né? Embora alguns irmãos preguem que a igreja vive uma nova aliança com Cristo, Cristo inaugura em substituição da lei uma nova aliança, isso não é difundido de uma forma oficial. A gente não tem o posicionamento teológico da CCB de maneira oficial. Ela se mantém à margem das principais linhas teológicas. O Rafa de Apucarana, se quiser complementar alguma coisa, senão vamos seguir. Então vamos para a próxima. Não tem mais perguntas? Não, para mim aqui não chegou mais nenhuma pergunta. Nael, você que está fiscalizando o chat aí hoje, se chegou alguma coisa por aí, você passa para eles. Fiquei tá tranquilo. O último foi acerca da substituição. A irmã Ivonete perguntou se não tiver mais perguntas, o tema vai ser livre. Pode perguntar de forma livre. Irmãos, a pauta proposta era a pauta de 2 assuntos que tinham ficado para trás na sexta-feira já foi esclarecida.
pauta livre agora, pode vir no meu privado aqui e fazer as perguntas, tá bom? Se alguém tiver uma pergunta, irmãos, já, e quiser mandar no chat aqui para a gente adiantar, se tiver uma pergunta pronta de qualquer tema, põe no chat mesmo e os demais vão procurando o irmão Jonatas daí. Ô, Rafa, Um minutinho aqui, agora pipocou um monte de pergunta aqui no privado. ótimo, então ficamos aguardando aí. Irmã Ivonete, falando referente a um tema que já foi abordado aqui no grupo, mas ela quer saber a opinião da igreja, da congregação, se é uma linha calvinista ou arminiana. Calvinista. A gente tem bastante clichê calvinista dentro da igreja, né? A gente utiliza o termo que Deus vai chamar os escolhidos, se for escolhido, né? O Senhor chama do batismo. Até hino de Calvino. Tem hino de Calvino, tá? A gente tem outros hinos ali eleitos, né? Sobre a eleição, sobre a predestinação. Então, tanto que a questão do evangelismo, né? Ele não é tão abordado dentro da igreja justamente por causa disso. Porque nós cremos justamente lá no início da obra, né? Quem lê o livrinho lembra, e uma das mensagens é que todos aqueles que haveriam de se salvar, Deus iria encaminhar, né? Então, nós temos por costume de achar que a pessoa, Deus vai lá, vai fazer a obra, Deus vai aparecer, né, e ficamos acabando tanto sossegado quanto a isso. Porque a gente crê que Deus vai cercar o caminho e se a pessoa for escolhida, ela vai se juntar a nós. Se não for escolhido, vai estar para outros rumos. Então, a gente tem esse pensamento bem calvinista no nosso meio. Então, calma aí que eu tô vendo. A questão do pré. Irmãos, a pergunta é no privado, tá bom? Não é aberto para fazer a pergunta com o microfone. Irmã Sônia Pimenta, pastor no Novo Testamento é cargo ou é dom? Porque não há referência sobre pastor na Bíblia. Vamos lá. A referência sim, tá? Deixa eu achar aqui, deixa eu pegar minha Bíblia. Nos pastores, eu acho que falam no Novo Testamento, acho que a palavra grega dá duas interpretações, né, o Rafa? Seria líder também, né? Mas é assim, Aos Efésios, capítulo 4 de novo. O verso anterior ao que a gente estava. Aqui, aos Efésios 4. Efésios 4, no verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e doutores, pastores e doutores. Essa é a primeira. Tem uma citação em então tá no Novo Testamento, pastores, tá? Pastor e pastor mesmo, de cuidar de ovelha. E tem uma em Eusebeus. Hebreus 13. Se é o primeiro achar os Hebreus, né? Os Hebreus fugiu. Os Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17, eu acho. tentando ver se eu acho a palavra grega para confirmar.
aqui, ó, aos Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. O que eu estou querendo dizer com isso, amados? Na congregação, a estrutura eclesiástica optou, essa citação é Novo Testamento, tá? Não é Velho Testamento, não. Inclusive, é de Paulo. A nossa estrutura eclesiástica optou por nomes que diferem desses daqui. O caminho natural seria instituir pastores. Só que por uma questão de nomenclatura e uma questão de diferenciação, porque nós não remuneramos, a gente escolheu o presbítero. Só que o presbítero e o pastor é a mesma coisa. Tá? A palavra original, quer ver? Vou até buscar aqui que eu tô. Eu achei aqui. Poimen. Claro. Tá? É poimen. É a palavra grega. É poimen. E é sentido literal e figurado, pastor, tá? Lá em 4 aos Efésios, tá? Ali no verso 11, né? Fala que deu para pastores e doutores. Tá? Hebreu, tá? Ele vai dar no mesmo sentido também, tá? 4166, referência à palavra grega aqui com o pastor literal. Poimen, isso mesmo. Isso aí. E essa palavra ocorre em Mateus 9, Marcos 6, Lucas 2, João 10, Hebreus 13, 20, 1 Pedro 2, 25. É só uma questão de escolha, é para identificar o cargo eclesiástico que está à frente da obra, tá? Então a pergunta era se era pertinência bíblica no Novo Testamento. Sim, há pertinência bíblica no Novo Testamento. Não, as outras igrejas não estão erradas. Elas estão certas quando elas chamam de pastores. E tem até o sinônimo, né? Porque o sinônimo do pastor seria episcopado, supervisor, líder, né? E que é utilizado em diversas partes aí na Bíblia. Paulo, acho que quando fala com Timóteo, né, ele fala sobre episcopado, mas ele está tratando sempre da mesma coisa, né? Ele usa a palavra episcopos, né? Lá, e aí ele usa poimen, né? Só que é o mesmo sentido, né? Sim. E até se a gente for pensar, hoje eu estava num grupo de um amigo que eu administro junto também, alguns aqui estão lá. A gente estava vendo a questão da remuneração dos pastores. É bíblica. Os discípulos de Jesus não trabalhavam, eles sobreviviam às custas do evangelho. Pedro foi convidado a deixar de pescar peixes para pescar homens. João foi convidado a deixar de consertar redes para pescar homens. E esses homens passaram a viver do evangelho. Quem quebrou essa escrita foi Paulo, que em algumas vezes trabalhou, porém recebeu ajuda outras vezes também. Então, não é demérito para o presbítero receber se ele se dedica integralmente ao evangelho. Isso é bíblico. Podemos seguir. Uma pergunta aqui que surgiu no mesmo tema. Se após o Velho Testamento existe profeta ou dom? Então, após o Velho Testamento, a gente tem as filhas de Felipe que profetizam, né? Deixa eu achar a citação. Acho que está em Atos. Mas eu não tenho certeza. Em Atos. Mas aí seria dom, né, Rafa? Isso. Mas que ele receba o título de profeta, a gente tem Ágabo ali, bem notório, né? Mas o dom da profecia, ele. Tanto que Paulo, em 14 de 1 Coríntios, ele até fala que eu queria que todos vós profetizassem, né? Porque o que fala a língua, fala somente consigo, né? E com Deus. Mas aquele que profetiza, ele edifica a igreja, né? Então a ideia de Paulo era que todos buscassem o dom da profecia, né? Então, mas nesse texto mesmo que eu citei os pastores, ele cita, e outros deu por profeta. O cargo existe, o que não existe é profecias canônicas, que apontam para o fim das coisas. O cânon bíblico, toda a profecia já está
revelada, né? O ministério dos profetas foi até João, ministério dos profetas. Continua existindo o profeta, mas não há mais o ministério profético. Rafa, tem uma pergunta aqui no chat. É uma dessas perguntas misteriosas que o Misael falou. Tem uma pergunta ali, uma pessoa perguntou se os anjos vão vir. Não sei se a pergunta é para dizer se os anjos vão vir buscar a igreja. Tem essa pergunta lá. Não sei qual é a interpretação daí. Quando for fazer as perguntas, irmãos, façam no privado aqui, porque eu estou seguindo a ordem. Então, mandem no meu privado. No chat, vai ser difícil a gente seguir as perguntas do chat. Tentando acompanhar o chat aqui, mas eu acho que nem é uma pergunta essa do anjo aí, Rick. Ô, Rafa, ainda com relação à morte, cremação, doação de órgãos, teve uma outra dúvida que surgiu com relação à eutanásia. Se é errado, se é falta de fé, desligar aparelhos. Então, a eutanásia é crime no Brasil, tá? A eutanásia e a ortoeutanásia, que é as duas formas de finalizar a vida de alguém, são crime. E quando é crime, é pecado. Ponto. Não tem discussão. Agora, tem aqueles casos em que a pessoa já morreu do ponto de vista cerebral, do ponto de vista científico, não tem mais vida cerebral, e aí a família tem que tomar a decisão de desligar o aparelho, ou o hospital espera mais algum tempo e aí desliga de forma compulsória. A primeira condição, mesmo nos países que é autorizada a fazer a eutanásia, em alguns países da Europa que é possível fazer eutanásia. A pessoa está numa doença terminal, tal. E aqui no Brasil, de forma implícita, né, quando os médicos deixam de dar os cuidados e passam apenas a dar cuidados paliativos, eles estão, na verdade, fazendo a eutanásia. Quando manda para casa, não tem mais e não insiste mais no tratamento, ali é uma espécie de eutanásia. Só que isso não deve partir do cristão. Como eu falei no começo, nós somos defensores da vida. Nós lutamos pela vida. Toda e qualquer maneira de manter viva é válida, mesmo que reste poucas esperanças. Nós insistimos até onde dá, até o limite legal. E depois, quando não tem mais o que fazer, aí a gente também se nega. Só um minutinho aqui que eu estou selecionando mais uma pergunta. Enquanto isso, a pergunta é se os anjos participam da segunda vinda. Sim, eles participam, tá? Vem dito lá no Apocalipse, no capítulo 19, versículo 14, que seguem o exército que estão nos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino e branco puro. Ou seja, a corte celestial vem para a terra na volta do Senhor. Tem um irmão com dúvida a respeito de para onde vai a alma depois que nós morrermos, sendo que ainda haverá julgamento. Então, a alma vai para o paraíso, se for justo, ou para o Hades, se for injusto. Automaticamente já é um juízo, tá? Porque a pessoa que vai para o paraíso não tem como ela ser condenada. E a pessoa que vai para o Hades não tem como ela ser absolvida. Então, implicitamente, você a hora que você morre, já está selado o seu destino. Quando você acordar, se você for justo, você vai acordar para comparecer no tribunal de Cristo. Já é uma condição. E se você for injusto, você só vai acordar no juízo final. Quando você acordar, já vai ser o juízo final. Ou seja, você não vai ter chance alguma de salvar.
Ô, Rafa, é que o pessoal acaba sempre perguntando isso daí por causa da questão do julgamento final do trono branco, né? Mas em vida, a palavra de Deus já vai nos julgando, cara, né? Já tem um caminho do caráter de Deus e é que o homem tem a necessidade de trilhar pela fé, né, a fim de que ele possa ser herdeiro da vida eterna. Mas se ele assim o fizer, né, em tudo que Deus mostrar para ele que tiver de errado, ele consentir e se entregar a Cristo, né, ele não precisa ser julgado porque, como dizem em 8 aos Romanos, né, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que os justifica. Então não tem como, né? Não tem como a pessoa ter um julgamento, porque Deus está justificando. Se a pessoa está justificada perante Deus, já não tem julgamento nenhum, né? Ele vai ser guardado para na hora que o Senhor Jesus aparecer, né, sobre a terra e sermos arrebatados e irmos junto com ele celebrar as bodas do Cordeiro. Tem um irmão aqui, o irmão Lucas, falou que não foi abordado a parábola do rico e Lázaro. Foi sim. Eu acredito que ela tenha sido abordada, talvez ele tenha chegado depois. Aqui tem outra pergunta, é do mesmo Lucas, mas dentro desse assunto agora, o último, sobre a salvação. Depois que morrendo, porventura não haverá o milênio. Então, Se a gente... Pode ir, Rafa. a gente explicou isso quando a gente debateu as visões escatológicas, quando que ocorre o milênio, né? Qual o contexto que ocorre o milênio. Por isso que fica claro, se você for pré-milenista, que a igreja só volta para a Terra depois da grande tribulação. E aí já estão todos ressuscitados e os que ficaram vivos. Milênio é um período que Cristo vai reinar na Terra e vai exercer o juízo sobre as nações. Só vale lembrar também, dos irmãos que tiverem dúvida, assim como eu já tinha explicado antes, ponto de doutrina número 11. Tá? Nisso a congregação tem se posicionado na questão do pré-milenismo. Né? Tá? A gente tem ali o ponto de doutrina 11, ele fala que nós cremos, né, que haverá ressurreição dos mortos, tá? Antes do milênio, né, identificando que a igreja tem sua visão pré-milenista. Tem uma pergunta aqui a respeito do que está escrito em Pedro. Se Cristo foi pregar no inferno para as almas do dilúvio ou se estava falando de outras almas. Deixa eu achar o texto, tá? Espera só um minuto. Segundo Pedro, vou achar aqui também. Segundo Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca. O entendimento é que essa pregação aqui não foi uma pregação de arrependimento. Ela nem foi, ele está se referindo aos anjos caídos, e não a pessoas em particular. Entendeu? Não houve arrependimento nesse período, nem nesse episódio.
Como explicar de uma forma compreendida e prática sobre o uso de véu para uma pessoa que está tendo o primeiro contato num culto da congregação? Olha, deixa eu achar o texto aqui. Coríntios 13, né? É 11. Então, à luz da Bíblia, nosso costume está apoiado em Coríntios 11. Então, uma pessoa que gostaria de entender por que se usa véu na congregação deve ler este capítulo com atenção, porque lá vai estar explicado que quando a mulher não se cobre, ela desonra a sua própria cabeça, né? É como se o cabelo tivesse raspado. E é um sinal de era um sinal de respeito, um sinal de honra, e é um sinal de poderio perante aos anjos. Por exemplo, Paulo, o Rafa, por mais que ele tenha colocado a ordem hierárquica da criação, né, que era um fato inegável, e colocou Cristo como cabeça, né, da igreja, o homem como cabeça da mulher, e Deus acima de todos, né? Ele destaca, tá? Fala assim, há dois pontos que muita gente fala a respeito do ser cultural da época, né? Mas a gente entende que até de daqui, o livro de Coríntios, ele vem explicando com a igreja que tinha diversos problemas doutrinários, tanto questão de como celebrar o culto, até mesmo Santa Ceia, né, casamento, e ele coloca uma questão aí bem importante, né, que é o véu por causa do sinal de poderio dos anjos, né? Ele tira a questão tal e regional da época e coloca algo da sobrenatural, indicando que se fazia necessário. A irmã Simone perguntou se o livro dos profetas fazem parte do Talmud e quais são as diferenças do Talmud para a Bíblia Sagrada. Só um minuto. O Talmud tem a lei, tem a passagem, a estrutura da saída do Egito, tem os profetas também. Tentando achar um tratado que eu tinha aqui sobre o Talmud. Mas isso daí tem os ensinos rabínicos também, né, Rafa? Tem isso que eu queria achar, os ensinos. Os ensinos rabínicos que são coisas extras aí que acaba não encontrando na Torá, né? Porque a gente tem a Torá, que é a lei, né? Aí temos os profetas. O Talmud tem a Torá, né? Tem. Ele tem a Torá. Os 5 primeiros. Eu sei que tem o livro. Eu sei que tem o livro de Ruth. Eu sei que tem a Torá inteira, o Pentateuco. Só que de cabeça eu não vou lembrar quais são os livros. Eu vou ficar devendo essa. Eu tinha um em PDF aqui que até explicava certinho tentando achar.
Eu não tô conseguindo achar aqui. Eu Eu tinha eu certinho posso explicado. seguir, o Cláudio Pode, Rafael, enquanto você procura aí? pode seguir. Porque na congregação não tem estudos bíblicos. Nossa, pera aí, a pessoa fez 3 perguntas aqui. Vou selecionar aqui. Sobre oferta e dízimos, é certo separar de tudo que recebemos os 10%? Então, gente, dízimo era. Dízimo, vamos lá. Para que era o dízimo? O dízimo era para sustentar a casa de Levi, sacerdotes que professavam no templo na época da lei. Vivemos na graça, portanto, nós não temos mais a obrigação de dizimar. Nós temos sim a necessidade de participar com coletas, que é segundo o coração de cada um. Ponto. Lá em 7 aos Hebreus, Rafa, acho interessante, é, o autor ele faz um discurso justamente sobre isso, né? Sobre a casa de Levi, sobre Cristo sendo um novo sumo sacerdote, né? E sendo Cristo não sendo da linhagem ali da casa de Levi, qual havia sido eleita, né, para exercer o sacerdócio. E ele usa um termo falando bem assim, que se o sacerdócio foi mudado, porque Cristo ele vem de segunda linhagem de Melquisedeque, né, e que estava reservado para a tribo de Levi, era porque eles não tinham recebido verdade, né, e então eles poderiam pegar ali a dízima, tanto que havia até se eu não me engano, acho que eles poderiam pegar um pedaço de carne que havia sido sacrificado, até os filhos de alguns profetas, né, alguns sacerdotes começaram a deturpar isso e pegar a melhor parte, que era desprezível aos olhos de Deus, mas era porque eles não tinham recebido herança nenhuma. Né? Mas Cristo, sendo uma linhagem diferente, ele usa o termo lá que se mudou o sacerdócio, também muda-se a lei, deixando então a obrigação de pagar dízimos para homens que eram mortais, né? Porque agora temos um sacerdote que é eterno, né? Que é Jesus Cristo. Sim. Já ouvi uma explicação acerca do corpo de Moisés, onde na época o diabo tinha a chave da morte e, tendo a chave, poderia utilizar o corpo sem vida de Moisés para ludibriar o povo. Tem fundamento? O que pensam a respeito? Então, ele tem poder, ele tinha poder sobre a morte, não sobre a vida, né? Então não tinha possibilidade de fazer nada com o corpo de Moisés. Acho que a única coisa só, se o corpo de Moisés tivesse ficado ali, ia servir para idolatria para o povo, né? Porque o povo, sem nada, já fez o bezerro de ouro, e pode-se ver que eles, era Moisés, praticamente estava acima de qualquer coisa, né? Tanto que eles rejeitaram Cristo por causa da lei que havia sido dada por Moisés, né? O que aconteceu ali foi meramente para que não houvesse idolatria, que o corpo não ficou, né? Eu acho que só tem um relato na Bíblia, né? Isso sem tirar Talmud, apócrifos a mais que tinha escrito, mas só em Judas ele trata de alguma coisa do assunto, né? Se eu não me engano, falando sobre o anjo, né? E o corpo de Moisés, né? Sim. Irmãos da paz de Deus, gostaria que o irmão respondesse onde fica o Hades, que eu já li dizendo que fica sob a terra, mas também vi que o Hades habita na terra. Essa vocês que sabem, acho que a pessoa também chegou um pouco atrasada. Vai discorrer sobre ou passo para a próxima? Não, próximo. O Hades a gente já tinha falado que tinha ficado no centro da Terra, né? Fica no centro da Terra, aí, mas a gente já tinha respondido ali já no início. Diferença entre santificação e consagração, e qual devemos buscar? Aí. Rafa, tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Então, vamos lá. A diferença de consagração e santificação. Consagração, consagrar, significa separar. Tá? Então, você está consagrado ao Senhor, você está separado ao Senhor. Por exemplo, você está afastado das coisas do mundo, você está afastado de uma prática comum, pode ser você pode estar apartado da sua esposa, não separado, apartado do contato íntimo com a sua esposa. Você está consagrado por um propósito, durante um voto, durante uma campanha, etc. Santificação, santificar-se é tornar-se santo, é você buscar uma condição espiritual aprimorada dentro do teu contexto. Você não está separado de nada. Você, dentro da tua realidade, você está buscando a santificação. É tornar uma pessoa melhor perante Deus, perante a sociedade, perante o seu próximo, perante aqueles que precisam de você, perante aqueles que não precisam de você. De maneira que a santificação é um sinônimo de consagração. Só que a consagração, geralmente, ela é feita por um propósito. Eu preciso buscar um entendimento de uma questão da parte de Deus. Aí você vai consagrar. Aí eu preciso aprimorar a minha condição de fé. Aí você vai se santificar. Santificação não tem propósito. Ela deve ser feita dia após dia. Ela deve ser buscada por todos aqueles que querem se aperfeiçoar na presença de Deus. A consagração é mediante a um propósito. Eu preciso alcançar uma vitória, preciso alcançar uma cura, preciso alcançar alguma coisa. Aí você consagra. Consagrar significa separar. Aqui, acho que a pergunta já foi respondida. Onde fica localizado o Jardim do Éden? Próxima. Se é errado a mulher usar calça. Aí depende. Se a gente tem a questão do uso e costume dentro da igreja, até o livro de Deuteronômio, o Rafa me corrija se eu estiver errado, né? A tradução lá o homem não usar roupa de mulher, mulher não usar roupa de homem, é questão da vestir, certo? Então seria a pessoa que se transveste de homem, né? Vamos pegar um exemplo claro para todo mundo entender, é igual o drag queen, né? O homem se veste de mulher, coloca roupa de mulher, batom, pinta e fica parecendo uma mulher, tá? O Deuteronômio fala isso. A gente tem convenções, né? Claro que no Novo Testamento fala bastante sobre a respeito da santificação, fala também a respeito aí de que nós não devemos ser sensuais, né? Hoje, por convenção, tá? Claro que a gente tem diversos problemas também com o uso da saia, com o uso do vestido, né? E se colocar uma saia muito apertada, assim como uma calça muito apertada, ela causa sensualização, tá? A convenção que a gente tem é por causa dos anos 20, aproximadamente, ali, 1910, 1920, o conceito feminino, tá? Era a saia, e não uma saia apertada como se utiliza hoje, né? A gente vê essa saia aparecendo nos anos 40, né? Modo de rebeldia, né? E sensualização, até por causa da revolução sexual que aconteceu nos anos 40, 50 e 60. E aí a gente vem vendo a diminuição significativa do objeto feminino, que era a saia, e a utilização de calça por parte das mulheres. A calça começa a ser utilizada ali, meados dos anos 30, 40, né? Mais forte. Até então havia uma rejeição muito grande, mas tá, o que a gente tem de estilo de roupa hoje é convenção. Nós não temos nada biblicamente para poder atestar para os irmãos assim, não, tal ponto está escrito que não pode usar calça. Tá? A gente não encontra isso dentro da Bíblia. Mais convenção. Mas o grande problema é que tudo roupa que gera sensualização, desde roupa com decote, saia justa, mini saia, calça apertada, tá? Ela
não é do agrado de Deus, tá? A pessoa peca e faz com que o próximo peque também. Tem uma pergunta aqui a respeito de visitar outras denominações. Se nós devemos pedir perdão para a igreja ou nossa consciência com Deus, ela nos isenta da culpa. Olha, sobre esse ponto, eu tenho um entendimento. Eu vou dar um entendimento pessoal, tá? A congregação mudou o entendimento em relação às outras igrejas, né? Hoje ela já assume que há salvação em outras unidades denominacionais. Só que esse ponto ela não abriu mão. Se você for ver, se você for visitar, você tem que pedir perdão. Eu entendo, se você estiver numa igreja cristã, você não tem que pedir perdão. Esse é o meu entendimento. Só que eu estou sujeito à instituição. A instituição diz que tem que pedir perdão. Eu não vou, eu tenho convite para ir em outras unidades denominacionais, eu tenho amigos pastores de outras igrejas que me convidam para ir. Eu não senti de ir. Quando eu for, eu não vou pedir perdão. Não estou dizendo que esse deve ser o comportamento que vocês devem adotar. A congregação é muito clara no sentido de que quando for, precisa pedir perdão, né? Existem algumas condições específicas. Se você for enviado nas igrejas, aí os irmãos não, os irmãos falam que não precisa pedir perdão. Então, você foi lá numa campanha, num mistério, num poder, num convite, Deus operou, você está tudo certo. Entendeu? Eu imagino que essa obrigatoriedade deve em breve cair por terra. Isso é o que eu acho, né? Não necessariamente o que vai acontecer. Ô, Rafa, isso aí começa a acontecer, essa separação, depois pós-1936, né? Que a gente tem uma visão diferente dentro da congregação e acabamos ficando um pouco mais afastados. Se a gente vê, é justamente quando começou a surgir os primeiros movimentos da doutrina reformada, né? E que parecia na época, e também a teoria da prosperidade, que começa a bater mais forte nos anos 50 e tem um seu auge nos anos 80, né? Aí a gente viu, a gente percebe assim que a igreja se separou de vez mesmo, mas até 1930 e pouco, né? A assembleia e a congregação tinha uma comunhão aí, vamos falar assim, bem estreita, né? Tanto que se ir lá e aqui não havia tanto problema. E se eu não me engano, acho que foi um episódio de uma separação que aconteceu nos anos 30, ali de irmãos da congregação e assembleia, acabou criando essa rixa e a igreja acaba ficando aí, vamos falar assim, isolada, né? Por um lado foi bom, tem lados bons e tem lados ruins, né? Assim, a gente acabou não se contaminando tanto com algumas doutrinas novas que vieram, né? Apesar de a gente já ver entrando um pouquinho na igreja, mas a gente perdeu muita coisa também, né? Acabamos sendo taxados aí até de o pessoal perguntando se éramos seita ou não, né? Por causa dessa visão extremista que acabou acontecendo. Sim. Uma pergunta aqui: quais são as potestades faladas em Romanos? Potestade é uma categoria angélica. Que não é, a Bíblia não tem um detalhamento que seria essa categoria angélica. Você vai encontrar mais informações sobre potestade estudando angiologia, que essa doutrina foi desenvolvida pela Igreja Católica, mas é uma categoria angélica, assim como anjo, arcanjo, potestade, potência, domínio, trono, serafim, querubim. Isso são 9 ou 12 agora. 9 categorias angélicas. Potestade é uma delas. Acho que já foi explicado. Era outra pergunta a respeito de consagração.
sem santificação. Deixa eu ir para a próxima aqui. Uma pergunta a respeito de Gênesis 6. Quem eram os filhos de Deus nessa época, visto que logo em seguida é mencionado que eles viram que as filhas dos homens eram belas. Por que essa diferenciação de filhos de Deus, filhos dos homens? Quem eram os filhos de Deus? Gênesis 6, né? Famoso Gênesis 6. Tava demorando. Deixa eu achar o texto aqui. Se eu não me engano, há 3 linhas de pensamento, né, Rafa, a respeito aí dos filhos dos homens, filhos de Deus, né? Vou explicar. Filho de Sete? É Sete, né? Os justos, os judeus piedosos. Isso, era de Sete de Caim, A primeira corrente define que eram os filhos de Sete. Os filhos de Deus aqui chamados porque eles eram os piedosos, os que não pecaram, tá? A segunda corrente defende que eram anjos caídos, que se enamoraram pelas filhas dos homens e, enfim, daí dessa união nasceu os gigantes. É uma eterna discussão. Na minha opinião, eu achava que poderia ser os anjos caídos. Por um bom tempo eu acreditei que eram os anjos caídos. Aí depois eu li que os anjos caídos não guardaram a sua habitação, eles não tinham corpo. Isso impediria a união com as filhas dos homens. Hoje eu acho que é os filhos de Sete mesmo. Bom, entramos na reta final. Quantas perguntas ainda tem, Jonas? O Rafa, há uma outra linha de pensamento aí que seria os reis, né? Seriam reis, seriam os filhos de Deus, né? Ali os homens que teriam alguma ascendência de reinar, né? E o filho dos homens, o pessoal comum. Mas essa terceira linha é praticamente descartada, né? Não sei, Rafa, o que você acha? Eu sei lá, mas isso aí é por evidência. Alguns algum pessoal, alguns teólogos têm discutido a respeito disso justamente por causa de alguns problemas na declaração dos filhos de Sete, né, e Caim, indicando que não eram as únicas duas genealogias que existiam. Também a gente tem problema demais em implicar ali que os filhos de Deus, apesar do termo ser praticamente quase igual de Jó, né, Benihali Elohim, se eu não me engano. Então, mas é igual você falou, os anjos não tinham como ter corpo, né? Eles eram espíritos ali já. Apesar de alguns apócrifos, tudo, mas eu falo assim que não dá para se ter uma opinião. Era igual você, eu acreditava que antes eram os anjos, tá? Hoje, assim, vou mais para a linha de Caim e de Sete, mas ainda tenho as minhas dúvidas. É um ponto que não se dá para cravar, né? Não dá para falar certinho o que era e o que não era. Quem falou na boca da feiticeira pitonisa quando Saul a consultou? A famosa pergunta da pitonisa. Samuel, tá no texto. O texto deixa bem claro que era Samuel. Né? Até então a gente entende também que Satanás ainda tinha a chave da morte. Né? A gente tem até uma visão que ela tem ali do paraíso no centro da terra, né? E fala que veio até a figura diferente do homem que estava subindo. Né? Então a gente tem todas essas temáticas
ali que indica que realmente que era Samuel. O texto deixa claro que era Samuel, né? E a gente acredita, pelo menos aí, que seja realmente Samuel. Em relação às orações nos montes, por que essa determinação e o que ela acrescenta para nós, que algumas outras denominações fazem, as orações nos montes? Olha, é igual o jejum, entendeu? É um esforço que te tira da sua conveniência e do seu conforto para te levar num lugar inóspito. O que aumenta? Olha, irmãos, é um lugar que te tira do seu conforto. Eu vejo assim, entendeu? Não vejo que não acrescenta o meio não acrescenta nada na oração do crente. Não acrescenta nada. Só um minuto. O que significou a transfiguração de Jesus? Na transfiguração tem ali, vou expressar um pouquinho a minha opinião da visão, mais ou menos ali, o Rafa complementa, tá? Aí, voltei agora. Voltou agora? A gente tem tem que analisar os evangelhos pensando também do lado dos discípulos e do lado de Jesus. Jesus tinha, na transfiguração, ele comprova realmente a divindade dele, né? Ele mostra realmente o lado que ele era filho de Deus. Os discípulos precisavam construir essa fé, tá? Porque vamos imaginar, tá? Para a gente abandonar tudo, você abandonar, deixar tudo para trás, tá? Você tem que ter certeza de quem você está seguindo, né? Vamos pegar o exemplo lá do Jesus apazigua a tempestade, né? Jesus olha para eles e fala assim, porque temeis homens de pouca fé, né? O que ele estava mostrando? Ele deu vários sinais, tá, de que realmente a divindade estava nele. Por mais que ele fosse homem, ele era filho de Deus, tá? Eles eles estavam tentando conhecer Jesus, quem era Jesus, né? Quem que era aquele homem que o vento, o mar lhe obedecia, tá? Ele chegava, curava os enfermos, tá? Tirava as enfermidades e ia embora, os demônios corriam. Tá? Você imagina tudo que eles estavam vendo ali, né? E agora imagina eles verem Cristo transfigurado, tá? Saindo de um corpo mortal, né, e mostrando o seu lado divino, né? Tanto que eles temeram, né? Eles ficaram com medo, porque eles conseguiram perceber que o quê? Que aquele homem que estava com ele não era um mero homem, tá? Não era um mero homem, era o Filho de Deus. Tem esse lado também. Claro que a gente tem as questões ali dele estar com Elias, né, e Moisés, e a gente tem todo esse pano de fundo, mas do lado dos discípulos, tá, imagina, eles viram que aquele a quem eles seguiam não era um mero homem, não era um mero profeta, né? E a gente começa a perceber logo depois, né, como que eles deixaram tudo, tá, para seguir a Cristo, morreram por causa do Evangelho. Perfeito. Onde o diabo fica, uma vez que o inferno ainda não foi inaugurado? De ar e passear pela terra. Fica vagando aí, rodando.
É, se Samuel falou com a pitonisa, é, se Saul falou com a pitonisa, era Samuel, a alma de Samuel, na pitonisa, ela ficou com duas almas em um só corpo? Entendi bem a pergunta. É o espírito dele que ela fez subir, né? Ela se comunicou com ele e falava para Saul. Eu É que o creio pessoal assim estava pensando que estava quem fez a incorporando ela, pergunta né? era a alma de Samuel e não o espírito de Samuel. Então, quem fez a pergunta entendeu que era a alma de Samuel e a alma da pitonisa em uma só pessoa. Quando entrarmos no céu, nós vamos nos reconhecer? Sim, Mateus 8. Veremos Jacó, Abraão, nós nos reconheceremos. Estão perguntando a opinião de vocês sobre qual o sinal foi colocado em Caim. A Bíblia não diz. Tem muita especulação, né? O pessoal acaba especulando bastante, mas não dá para cravar nada, não. Tudo que a gente tentar falar aí é apenas falácia. É, Só um minuto. Irmão, fecha o microfone aqui. Eu tô lendo as perguntas aqui. Eu não tenho como fechar. Irmãos, por gentileza, mantenham os microfones desligados. Se você quiser, passa Perguntaram a respeito da transfiguração. Como os discípulos identificaram que os homens que estavam com Jesus eram Moisés e Elias? A Bíblia não diz como que isso foi feito. Não sabe se Jesus falou que eram eles ou se eles se apresentaram. O fato é que eles tiveram certeza que eram aqueles personagens. Um minuto. Irmão, agradecendo. Qual a diferença entre alma e espírito? Essa também já foi abordada em outros, se vocês quiserem responder. A gente já respondeu essa pergunta, né? Mas basicamente, espírito nos é emprestado de Deus, seria o fôlego da nossa vida, e a alma é a nossa consciência, é aquilo que nós daremos conta mediante ao Senhor. Creio que seja só essas, viu, pessoal? Acho que não ficou nenhuma aqui sem ser respondida. Ou também não Fizeram uma pergunta aqui também que eu acho que não sei se vai ter como discorrer sobre, em relação a por que nunca mostrava Jesus alegre, Jesus sorrindo, porque isso não foi representado nas escrituras. Não, ele, na verdade, teve uma consciência muito grande do seu papel, né? Teve uma consistência muito grande ao entregar esse papel. Obviamente, Jesus sorriu, obviamente, Jesus chorou. A Bíblia mostra ele tendo essas emoções. Só que o sorrir não apareceu, aparece ele chorando. Sorrindo não apareceu. Não está registrado, não significa.
Assim, é que a gente vê os evangelhos ali, Mateus, Lucas, Marcos, eles procuram destacar mais os feitos, né? Ele não sorriu. A gente vê no evangelho ali de Lucas, Marcos e Mateus, eles destacando mais os feitos de Jesus. A gente vê um Jesus ali com mais emoção, né, mostrando o seu lado humano, assim a gente vê no livro de João, né? Apesar de ter um Jesus mais divino, né, ele relata ali que Jesus chorou, né, ele conversando, né, a gente nota isso daí também no livro de Lucas, no livro de Mateus, mas ele não mostra muito o cotidiano. Mas Jesus tinha um cotidiano, né, que ele passava na casa do amigo dele, né, Lázaro, que era muito amigo, né, quando estava andando para lá e para cá na sua missão. Mas era um fato assim que não se tinha tanta relevância para deixar dentro do evangelho, né? Aquele fato de Jesus chorar por causa de Lázaro, né? Se destacou bastante porque era um amigo próximo e mostrando também que o sentimento, né, da perca, apesar dele ressuscitar Lázaro daqui um pouquinho, ele sentiu a mesma dor, né? E mostrar que ele sentia a mesma coisa que todo ser humano já sentiu. Isso mesmo. Ah, convidá-los todos Só a mais fazerem um uma. aqui, Rafa, que eu deixei passar, foi erro meu. Qual a opinião de vocês sobre a oração na madrugada, que o anjo das causas impossíveis passa na terra e leva a oração no culto das causas impossíveis ao céu? Eita. Quem intercede por nós é Jesus, tá? Se a gente começar a figurar anjos que recebem causas impossíveis e que nos levam ao céu, nós estaremos num erro. Os que me buscam de madrugada irão me encontrar. É bíblico isso. A oração da madrugada é bíblica. Quando ladram, os cães param de ladrar, as atenções e o nosso espírito ficam mais próximos de Deus. Mas não se engane, a oração deve ser endereçada a Jesus, que ele não precisa de anjo levar a oração para o céu, coisa nenhuma, tá? O Rafa, é uma coisa que a gente tem até que instruir a Irmandade. Não, essa coisa de anjo, tem que fugir, né? Fugirmos dessas coisas a respeito de anjos, muito anjo, 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 né? A gente vai sempre pedir o nosso intercessor, que é o Senhor Jesus. É, eu falo bem assim, né? Você começa a ver muita coisa com anjo, eu já fico um pouco com o pé atrás, né? Porque a Bíblia nos ensina a gente pedir para Deus em nome do Senhor Jesus, porque quem que vai nos atender? É o nosso Pai, né, que está no céu, né? A gente já tem a oração do Pai Nosso que é perfeita, né? Ela mostra ali, está sendo direcionada a quem? Né? Ao Pai. Tá? A gente ora por intermédio de quem? Tá? Do Senhor Jesus. Isso mesmo. Rafa, tem uma pergunta da irmã aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Ah, tá. Sobre alguém que peca, tá? Pecou ali na carne, houve algum problema. Né? A gente tinha até o conceito em si do pecado de morte, né? Fornicação, ou traição, e depois ele volta para a igreja. Né? Eu tenho que, assim, comigo, já foi ter saído agora esse tempo atrás agora uma carta, né, falando sobre o pecado de morte. O único pecado de morte, né, que a gente tem ciência é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Um ponto a se falar é a respeito do arrependimento, né, que é diferente de remorso. O remorso, a pessoa, ela erra, tá, ela sente mal, mas ela continua no mesmo caminho, né. O pecado, quando ele acontece, a pessoa realmente se arrepende, né? Ele tenta nunca mais fazer aquilo de novo, porque tá, para ele é uma fadiga, né? E é claro que o arrependimento vai levar a pessoa a Deus, né? Paulo destaca isso no livro de Coríntios, né? Quando ele fala a respeito do homem que tinha fornicado com a mulher do seu próprio pai, que ele fala que entrega a alma, o corpo
para que seja atormentado por Satanás, para que a alma seja salva no dia do Senhor, né? Então a gente tem que, assim, receber. Paulo até coloca no segundo livro aos Coríntios sobre alguém que havia sido afastado da igreja, né, mas que trouxesse ele com amor de novo, para que ele não sofresse tanto, visto que ele tinha mostrado um arrependimento aparente, né? Então aqueles que erram, né, e acabam voltando para a igreja, eu tenho nesse conceito assim, não sei como você enxerga, mas se a pessoa arrependida, tá, a gente traz ele para o seio da igreja de novo, para que ele possa se chegar a Deus, ainda que não tenha liberdade na igreja, ainda que não tenha liberdade física, né, de se expressar no culto, mas a salvação, tá, depende unicamente de Deus. Nós não vamos ser salvos por obras, né? Então não tem como eu falar, eu fiz isso, eu estou sendo salvo, o outro lá errou, ele não vai ser salvo, porque a gente é salvo pela fé. Isso aí, concordo. Muito bom. Mais alguma pergunta? Perguntaram se é a última aqui, Rafa, antes da gente encerrar por causa do tempo, se é errado escrever Deus com D, apóstrofo, US. Cortou a pergunta, eu não entendi. Se é errado escrever Deus de maneira D, apóstrofo, US. Se é errado escrever assim, isso é um costume isso é um costume dos judeus, que eles não pronunciam o nome de Deus. Eles não escrevem também o nome de Deus inteiro. É a forma deles escreverem o nome reverenciando. Eu, às vezes, escrevo assim, é um zelo também, né? Mas não é errado. Olha, se os judeus faz alguma coisa, há 50% de chance de estar certo e os outros 50% também, porque eles são povo escolhido, eles são povo eleito. O único senão que eles tiveram foi que eles não conseguiram reconhecer o Messias, porque algumas promessas e algumas características que o Messias deveria ter segundo o judaísmo, Cristo não atendeu. Por isso eles não conseguiram ver. Graças a Deus que eles não viram também, senão a gente estava enrolado. Entendeu? Então, se eles fazem alguma coisa, é grande chance de estar certo na Bíblia. Grande chance. Assim, é uma chance enorme de ter base bíblica. Faltam só 7 minutos para a sala cair, derrubar todo mundo. Eu acho que essa sala só vai ficar aberta até 10h30. Perfeito. Todos juntos. Eu acho que não dá nem tempo de eu agradecer. Pode encerrar, às vezes ela dá uma Dá prorrogadinha. sim, acho que. Tá bom. Então, amados, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou nessa noite. Muito maravilhosíssimo, por esse momento que Deus preparou. Eu vou fazer a oração de agradecimento. Os irmãos aí na casa de cada um, por favor, se ajoelhem, coloquem o véu, as irmãs, e me acompanhem nessa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Altíssimo Deus, Pai nosso que está no céu, na terra, e por grande ser a sua misericórdia dentro de cada coração. Graça te damos, mais um dia, nos desse o fôlego da vida, nos desse a sorte de caminhar por sobre esta terra, defendendo a glória do teu santo nome. Te damos graça por tudo que nos aprouve acontecer nesse dia. A noite chegou trazendo contigo
a oportunidade de sermos abraçados dentro da tua casa. O Senhor nos preparou um culto, mandou sua palavra, consolou as nossas almas. Damos-te graça porque depois do culto o Senhor abriu um momento especial para falarmos das suas coisas, das suas letras, dos seus escritos, da própria Bíblia, que é a palavra que foi nos deixada. Te damos graça porque o Senhor nos abençoou, nos deu entendimento, sabedoria para crescermos juntos nesse momento. Queira, Senhor, por amor da tua justiça, multiplicar o conhecimento em cada um de nós, Senhor, dando-nos a condição de entender cada dia mais a tua palavra, a verdade que se desprende da tua lei. Graça te damos, Senhor, porque entre nações, povos e tribo, o Senhor nos escolheu a nossa casa e a partir dessa escolha nos chamou, a partir desse chamado nos justificou, a partir dessa justificação está propondo um corpo glorioso para herdarmos a glória. Queira nos manter, Senhor, na fileira santa, salva a nossa casa, salva a nossa história, salva o nosso nome, salva o nosso legado, Senhor. Nós vemos tantos que começam com ânimo e com ímpeto, Senhor, e que teriam muito mais fervor do que nós, mas logo para a beira do caminho, Senhor, como aquela semente que caiu à beira do caminho, ou como a semente que as aves do céu consumiu, ou com a semente que caiu sobre os espinhos, ou com a semente que caiu sobre as pedras, mas queira, Senhor, que a nossa semente caia na terra boa, que nasça a árvore e o nosso fruto dê 70 por um, dê 100 por um, e o teu nome há de ser glorificado. Salva a nossa casa, Senhor, salva os nossos, Senhor, salva a nossa história e o teu nome vai ser glorificado. Em Jesus, o teu amado Filho, te pedimos. E por ele te agradecemos, crendo que por esses dias o Senhor vai passar a sua mão sobre a terra e vai afastar essa peste que nos amedronta, que assola os velhinhos. E o teu nome vai ser por nós glorificado. Em Jesus, o teu amado Filho, porque ele vive não só hoje, mas todos os dias da eternidade. Amém. Deus seja louvado. Amém. Paz, a graça e o amor do Senhor, esses conhecimentos permanecem em nossos corações para todo sempre. Amém.